Bíblia aí, abra aí no Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro Evangelho do Novo Testamento. Quase no finalzinho, Lucas tem 24 capítulos, você vai lá no capítulo de número 23 e a gente vai ler alguns versículos. Você que achou Lucas 23, você vai lá no versículo 33. É um texto conhecido. Fala a respeito da crucificação de Jesus Cristo. Mateus, Marcos e João também falaram a respeito disso. E a gente vai ler do 33 ao 43. Lucas 23, 33 diz assim, acompanha aí. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nem o mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Só até aí, por enquanto. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua presença conosco. Te agradecemos, Senhor, porque nós não somos uma igreja formalista, muito menos uma igreja legalista. Nós cremos nos dons do Espírito, cremos na manifestação do teu Espírito, ó Pai, neste lugar e também na nossa vida. E nós te agradecemos porque isso já tem acontecido neste lugar e também na nossa vida e na vida daquele que crê. Mas nesta hora, Senhor, nós queremos nos preparar para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, que a partir de agora nada nos impeça disso, Senhor. Que nem um levante do inimigo, que nem um pensamento, que nem um problema, que nem uma situação ao nosso redor, ou que nós iremos realizar, ó Pai, mesmo ao final do culto, que nada disso nos impeça de ouvir a Tua palavra, de receber, e mais importante para nós, praticar esta palavra revelada a nós nessa noite. Fala conosco mais uma vez, Senhor, através desse texto tão conhecido da Tua palavra, mas que o Senhor traga um entendimento especial para nós nessa noite, ó Pai, através de Lucas 23. Fala conosco, Senhor. Oramos e te agradecemos, porque a Tua palavra nunca volta vazia, e nessa noite nos alcançará também. É em Teu nome que oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Toda atenção à palavra do Senhor a partir de agora, de muita importância. Não deixe que nada te tire a sua atenção maior de ouvir e receber a palavra de Deus a partir desse instante. Esse texto me ensina que é impossível você estar diante de Jesus e não ter algum tipo de reação. É impossível você estar diante de Jesus e não tomar uma decisão. Porque se a gente analisar friamente esse texto de Lucas 23, do 33 ao 43, a gente vai perceber que todas as pessoas que estavam ali, perto de Jesus, todas elas tomaram uma decisão em relação a Jesus. Continue prestando atenção aqui. Não foi nada. Todos eles tomaram uma decisão em relação a Jesus Cristo. Muitos tomaram decisões equivocadas, erradas, como a gente vai ver daqui a pouco, mas teve uma pessoa que tomou uma decisão extremamente correta. Por quê? Repito, porque é impossível você estar diante de Jesus e não tomar uma decisão, seja ela qual for. E esse registro da crucificação nos mostra exatamente isso. Nós temos aqui, em Lucas 23, vários tipos de pessoas representados. Acompanhem comigo. Nesse texto da crucificação, nós temos vários grupos ao redor de uma pessoa
central. Várias pessoas ao redor de Jesus Cristo. Várias pessoas ao redor de uma pessoa ao centro de 3 cruzes. E essa pessoa era Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo. E o interessante é que todos esses grupos da sociedade, e você vai perceber que esses mesmos grupos, relatados aqui em Lucas 23, são grupos que a gente vê ainda hoje. Alguns até que infelizmente a gente se identifica. Nós vemos aqui vários grupos da sociedade da época, e eles diziam, e uma coisa era quase que unânime em todos esses grupos. Eles diziam exatamente a mesma coisa. Eles repetiam a mesma frase. Acontece aí, você leu comigo, no versículo 35, no versículo 37 e depois no versículo 39, a mesma frase dita por pessoas e grupos diferentes. Que frase é essa? Eles olhavam para Jesus e diziam: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Havia uma variação ou outra em relação às pessoas, mas basicamente esse era o discurso da imensa maioria que estava ali olhando para Jesus. Eles diziam mais ou menos o seguinte: olha, se tu és o Cristo, então faça alguma coisa. Você não é o Jesus? Você não é aquele que veio de Nazaré se dizendo Filho de Deus, o Filho do Altíssimo? Aquele que dizem que realizou muitos milagres, sinais, prodígios e maravilhas? Pois é, se você é esse, então, puxa, faça alguma coisa. Você está aí pregado na cruz. Se você é o Filho de Deus, não há problema nenhum em você conseguir tirar os pregos das suas mãos e o prego dos seus pés, e você sair dessa cruz e mostrar para todos nós que você é o Filho de Deus. Se tu és o Cristo, faz alguma coisa. Na verdade, o que eles estavam querendo dizer é que, olha, nós não podemos imaginar. Claro que todos eles estavam zombando, mas eles estavam dizendo mais ou menos o seguinte: olha, a gente não pode imaginar, não pode passar pela nossa cabeça que uma pessoa que fez tantos milagres, a gente não pode imaginar que aquele que se diz ser o Cristo, diante de uma situação tão terrível como essa, possa ficar aí inerte, parado, sem fazer nada. A gente não pode entender como um Jesus chamado Cristo não se mova numa situação como essa, não faça absolutamente nada, como você não está fazendo, Jesus. Então, se tu és o Cristo, faça alguma coisa. Eles estão dizendo mais ou menos o seguinte: olha, que Cristo é esse que não reage ao mal que estão fazendo a Ele? Que Jesus é esse? E ainda tem um malfeitor do lado esquerdo de Jesus que diz, e ele vai um pouquinho mais além, né? Ele diz: olha, se tu és o Cristo, todo mundo está dizendo isso, faça alguma coisa. Todo mundo está dizendo também, mas olha, se tu és o Cristo, faça alguma coisa por ti e por nós também. Porque o Senhor está aí na cruz, exatamente como a gente, nós somos malfeitores, mas a gente está em pé de igualdade aqui na cruz. Então, se tu és o Cristo, faz alguma coisa por você e faz por nós também. Nós queremos que você saia daí, mas a gente quer também que você tire a gente daqui, dessa enrascada. Que a gente mesmo se colocou, diga-se de passagem. Nós queremos descobrir se tu és o Cristo que age em favor de nós. Então, reage, Jesus. Acorda. Fala alguma coisa, pelo menos. Esse discurso das pessoas que estavam ali. Até que o outro ladrão, à direita de Jesus, diz ao ladrão da esquerda: olha, você não teme a Deus, não? Você não tem o mínimo de percepção do que está acontecendo aqui? Você não teme a Deus, não? Você não está vendo o que está acontecendo aqui? Você não está vendo que Ele, o Jesus, o Cristo, Ele está na mesma condição que nós? Mas tem uma diferença: nós merecemos estar aqui e Ele não? Você não percebe, ladrão da esquerda, que nós merecemos estar aqui, nós estamos colhendo aquilo que a gente plantou lá atrás? Mas esse homem do centro das cruzes, olha, ele não fez mal nenhum. Há uma grande diferença entre nós. E aí você vê
alguém que dirige algumas palavras a Jesus, palavras sábias, mas esse alguém não se deixou influenciar pela multidão. 99% das pessoas que estavam ali estavam zombando de Jesus, estavam escarnecendo do Mestre, estavam zombando da cara dele. E apenas esse, pelo menos diz no texto, não se deixou influenciar pela multidão. O ladrão da direita, ele não repete o que a multidão disse. Ele apenas diz: Senhor, olha, parece que ele diz, né, entre as linhas dessa questão, ele diz: olha, Senhor, não importa o que a multidão está falando, não importa o que esse ladrão à esquerda está falando também, importa o que eu tenho no meu coração. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, não se esqueça de mim. Esse ladrão da direita, ele não, acredito que ele não andou com os discípulos, ele não viu, talvez, face a face os milagres de Jesus, ele não viu 5 pães e 2 peixinhos serem multiplicados, ele não viu o mar se abrir, ele não viu Jesus acalmar a tempestade, ele pode até ter ouvido falar, mas ele não teve 1% das grandes experiências que os 12 discípulos de Jesus tiveram com o Mestre. E aí a gente olha para essa situação e diz: cadê os discípulos de Jesus? Judas a gente sabe onde está, mas e os outros 11? Cadê? Em um outro texto, no Evangelho de João, diz que João estava ali com a mãe de Jesus, com Maria, consolando, até que Jesus diz: olha, João, cuida de Maria, Maria cuida de João. Mas os outros demais discípulos não se sabe onde estavam. Mas aí quando você olha para esse ladrão da direita, você percebe que ele estava muito além. Ele tinha uma visão muito além do que a visão dos próprios discípulos de Jesus. Aí então, só depois de 10 versículos, a gente começou no 33 e foi até o 43, aí só depois de 10 versículos sendo zombado pela multidão, que no versículo 43, Jesus quebra o silêncio. A multidão zomba de Jesus, outras pessoas que a gente vai ver daqui a pouco também zombam dele, o ladrão à esquerda zomba de Jesus, ele fica calado, e aí depois de 10 versículos, Jesus decide quebrar o silêncio. Aí Cristo reage. Aí Cristo se mexe, aí ele abre a boca. E aí a gente percebe que o ladrão à direita de Jesus conseguiu o que ninguém conseguiu fazer até aí. O ladrão à direita conseguiu fazer com que Cristo se movesse. O ladrão à direita, com 2 frases, conseguiu fazer com que Jesus abrisse a sua boca e dissesse uma frase poderosa, marcada até a eternidade, acredito eu. Mas espera aí, as multidões não conseguiram mover a Jesus, as autoridades tentaram e também não conseguiram, os soldados que estavam ali também não conseguiram mover a Jesus, o ladrão da esquerda tentou e nada, mas o ladrão da direita conseguiu chamar a atenção de Jesus e aí sim, Cristo se moveu. Não é interessante, para dizer o mínimo, não é interessante, não é curioso? Tá. E aí? O que essa palavra tem a ver comigo? Você já tentou alguma vez chamar a atenção de Deus e nada aconteceu? Você já de repente estava vivendo aí alguma situação ou está vivendo alguma situação que você ora ao Senhor e parece que não há resposta, parece que não há solução, parece que não há envio de uma estratégia espiritual, quer seja grande ou pequena, para você vencer a adversidade? Você já passou por uma situação de enfermidade, de desânimo, de depressão, de problema na família, de problema profissional, financeiro, ou em qualquer outra área da sua vida, e aí você decidiu orar a Deus e dizer: Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, me livra, me cura, faz alguma coisa, Senhor, se move, faz qualquer coisa. E simplesmente Deus não fez. Eu acho que se a gente tiver sinceridade nos nossos pensamentos e nas nossas palavras e na nossa resposta, a gente vai dizer: sim, eu já passei por isso.
Porque, irmão, não há ser humano que se vê, como eu sempre digo, como ser humano que é, mesmo sendo cristão, exceto aqueles mais crentes que Jesus, como eu sempre digo, mas a gente, né, que somos cristãos, mas somos feitos ainda de carne e osso, de vez em quando a gente passa por isso também. Deus, não é possível que o Senhor não esteja vendo o que eu estou passando, não é possível que o Senhor não enxergue essa adversidade, esse poço, essa porta fechada, essa dor, não é possível. E aí você ora e você chora e você pede oração e puxa, parece que nada. De vez em quando acontece. Tá, mas na prática, pastor, o que a gente faz? Vamos por partes. Versículo 35. Lucas 23, 35 diz assim: fala a respeito do primeiro grupo que estava lá. Me diga você, no versículo 35, no início, qual é o primeiro grupo? O povo. Me diga você também, o que o povo estava fazendo lá? Na minha tradução diz olhando, outras observando, eram espectadores. Vamos entender isso. O povo estava lá, a multidão estava lá reunida, mas só estava olhando, eram espectadores. E eu não sei se você já percebeu isso, mas povo é assim, né? Juntou multidão, se perde a individualidade. Juntou meia dúzia de pessoas, 10, 20, 30, 50, 100, a individualidade vai embora. A individualidade some. Nós viramos apenas, como dizem por aí, uma massa de gente, né? Vira aquilo que você já deve ter ouvido falar, que se chama inconsciente coletivo. Não deveria ser consciente coletivo, porque está todo mundo, nós estamos reunidos aqui hoje, por exemplo, e é todo mundo consciente. Nós estamos pensando, somos seres pensantes. Mas a exemplo do que aconteceu aqui em Lucas 23, 35, quando se reúne um monte de gente, parece que às vezes, só às vezes, parece que a inteligência vai embora. Por isso que se chama inconsciente coletivo. O indivíduo apaga e se enxerga apenas um povo. E eu não sei se você já percebeu isso, mas basta um dizer ou fazer algo para todo mundo ir atrás. A gente viu isso alguns meses atrás, talvez tenha ainda até a Copa do Mundo, né? As manifestações, e toda a manifestação é igual. Ajuntou a multidão, todo mundo grita do mesmo jeito, todo mundo pensa do mesmo jeito. Não há problema nenhum em se chamar Maria, mas tem sempre aqueles que vão com as outras. Basta um dizer ou fazer algo para todo mundo ir atrás. Irmão, eu tenho certeza que se uma pessoa tivesse aqui, não, vamos tocar pedra na cruz? Vamos jogar? Irmão, todo mundo tinha jogado. Porque bastou um falar uma frase para todo mundo, para todos os papagaios ir atrás e repetir o que o outro tinha falado. Bastou um dizer a frase, se tu és o Cristo, para todo mundo dizer o mesmo. Ah, mas hoje não acontece isso. Você já foi no banco? Pegou fila de banco uma vez? Tipo quinto dia útil, que é sossegado? Dia 10? Sim. Aí você chega na fila do banco. E a gente vai sempre no melhor horário. 15 para as 3. E é só você ver uma fila de banco. Você está lá e aí você está esperando, né? 10 minutos, fila não anda. 20 minutos, atendeu um. 30 minutos, mais um. E a fila não anda. E aí você, é claro, a gente é especialista, né, em encontrar os problemas e os defeitos. Só tem um caixa.
Mas cadê o outro? Foi almoçar. 3 horas da tarde foi almoçar? A gente fala, né? Mas deu 30 minutos, está tudo normal por enquanto. Mas de repente, um cidadão levanta um pouquinho a voz, não precisa nem ser muito. Pô, a gente está aqui faz meia hora. Ô, cadê o gerente? Como assim só tem um caixa? Faz 30 minutos que a gente está aqui e a fila não anda. Daqui a pouco, a fila toda está falando a mesma. É mesmo. É verdade. Apoiado. Daqui a pouquinho está todo mundo falando a mesma coisa. É só um acender o estopim, né? Riscar o fósforo, pronto, o povo se manifesta. Eu acredito que haviam pessoas aqui no meio do povo que acreditavam em Jesus. Sim, talvez até todos os discípulos estavam ali. Eu acredito que tinha gente que acreditava em Jesus. Mas o problema é que eles só estavam olhando. E irmão, é assim. Se você ficar de longe, só olhando, só de espectador, só observando, de repente na igreja, o que está certo, o que está errado, na maioria das vezes, ficar de espectador, de longe, só olhando a glória de Deus, só de longe, se você ficar de longe, esperando que Deus te olhe no meio do povo, e você continue ali olhando e observando, e de braço cruzado, irmão, nada vai acontecer. Mesmo. Por quê? Simples, porque inércia não move o coração de Deus. Ficar parado não chama a atenção do Mestre Jesus. Ser mais um na multidão não faz com que o favor de Deus me alcance. Você está entendendo até aqui? Diga amém. E aí no mesmo versículo 35 a gente vê o segundo grupo. Primeiro, os que estavam olhando, os espectadores. Só estavam observando. 35, e o povo estava olhando. E também estavam ali os príncipes, as autoridades. E os príncipes estavam fazendo o quê? Me diga você. Zombando dele, zombando de Jesus. O povo estava lá só olhando. As autoridades da época estavam lá, mas estavam zombando de Jesus. As autoridades são aqueles que, porque têm alguma coisa, você conhece gente assim? Sabe aqueles que porque têm alguma coisa, porque possuem algum título, se acham superiores a quem não tem esta alguma coisa ou não tem este algum título? São aqueles que eu já disse aqui, que dizem mais ou menos assim. Na hora em que a coisa aperta, você sabe com quem você está falando? Aí ele puxa a carteira e diz, olha aqui, eu sou autoridade. Agora, se isso acontecer com esse mesmo cidadão e de repente ele esquecer essa carteira em casa, ele vai ganhar um pé na orelha. Um tapa no pé da orelha. O que me leva a concluir que quando você é autoridade, não é você que as pessoas respeitam. Eles respeitam o seu título. Eles respeitam a sua carteira. As autoridades estavam aqui reunidas também em Lucas 23, mas elas estavam ali zombando de Jesus Cristo. Para quê? Para tentar dizer que Jesus era inferior a eles. Eles estavam zombando porque eram assim, porque eram uma autoridade máxima da época. E eles estavam dizendo, não, Jesus, inferior a nós. Afinal, olha o nosso título, olha a nossa conta bancária, olha a nossa profissão, olha a nossa casa, olha o nosso carro, olha o nosso, olha o nosso, e olha Jesus, tadinho, tão inferior a nós. Eles estavam zombando de Jesus para tentar dizer que Jesus era inferior e eles eram muito superiores a todo mundo que estava ali, inclusive superiores a Jesus. Mas espera aí, vamos pensar uma coisa. Se Jesus era tão inferior assim para eles, por que Jesus incomodava tanto assim
as autoridades? Se ele era tão inferior assim, por que eles estavam lá reunidos? Por que eles não estavam lá no seu palácio, na sua grande casa, fazendo outras coisas, contando o seu dinheiro, fazendo a conta das suas muitas riquezas? Por que se Jesus era tão inferior assim a eles, por que eles estavam lá então? Zombando de Jesus. Por que eles se sentiam tão incomodados assim? Se incomodava tanto, era simplesmente porque Jesus não era tão inferior assim como eles pensavam. E não era mesmo. Irmão, por que hoje muitos não conseguem se achegar a Deus? É claro que tem outros motivos, mas irmão, eu já disse aqui que a gente vive num mundo extremamente materialista, um mundo humanista, onde a gente acha, onde a maioria das pessoas acha que o mundo gira ao seu redor, ao redor do seu umbigo, e o importante é a sua vida e nada mais. Sempre tem aquela questão, o que é que eu ganho com isso? E a pergunta em relação a essas pessoas, aos príncipes, às autoridades, é uma só: por que muitos desses não conseguem se achegar a Deus? Por um simples motivo, porque, irmão, para se achegar a Deus tem que se diminuir. Para se achegar a Deus não dá para se achegar com superioridade. O próprio Deus diz na sua palavra o seguinte: olha, eu abomino a soberba, dou graça aos humildes, mas soberba, não quero conversa. Porque muitos não conseguem se achegar a Deus nesse dia chamado hoje, porque se achegar a Deus é diminuir, se achegar a Deus é descer do pedestal. Ah não, e isso eu não vou fazer. Não vou fazer porque eu não preciso de ninguém, não vou fazer porque eu me basto. Mas essa pessoa não percebe, ou percebe, mas não mostra, que há um vazio do tamanho de Deus na sua vida. Um filósofo francês já disse isso: há um vazio do tamanho de Deus na vida do ser humano. Ou seja, não há dinheiro que preencha esse vazio, não há mulheres, não há homens, não há sexo, não há vícios. Nada, nenhum contentamento humano pode satisfazer o vazio que há dentro do ser humano. Porque esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas é extremamente difícil, por isso que você vê muita gente, às vezes se achegando a Jesus, ou entrando em uma igreja cristã, porque perdeu, porque deixou de ter, porque a saúde foi embora, porque a porta fechou, porque teve uma perda na família, porque o dinheiro acabou, porque alguma coisa aconteceu de terrível na sua vida. Não era para ser assim, irmão. Mas é. Porque às vezes são só nesses momentos que a pessoa deixa o ar de superioridade de lado, e aí se vê inferior, como todos nós somos. Já disse aqui, vale a pena repetir, todos nós somos barro, vaso na mão do oleiro. O juiz do Supremo Tribunal Federal, barro que virou juiz. O pastor, barro. O dentista, barro. O médico, barro. O gari, barro. Está empregado e tem um ótimo salário, barro. Está passando por dificuldade, barro também. Irmão, nós não podemos vender imagem do que a gente não é. E o que mais a gente vê no dia de hoje, as pessoas vendendo imagem. Parece ser, mas absolutamente não é. E você já ouviu aqui que tem que ser muito homem, no sentido de humanidade. Não no sentido de homem do sexo masculino, mas tem que ser muito humano para dizer que precisa de ajuda. Tem que ter muita coragem para dizer, tá doendo. E a maior dificuldade do ser humano hoje é dizer, eu preciso de ajuda. É dizer, eu não sou nada sem Deus. Eu preciso de Jesus Cristo. Por quê, irmão? Porque a maior autoridade da cidade sem Jesus não é nada. O pastor, o bispo, o apóstolo, o semideus, o quase Jesus, o arcanjo, o serafim, o querubim que desceu na terra sem Jesus, não é nada.
Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159, no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. Tato Móveis Planejados, fabricação de móveis, comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Magazine do Bebê, Avenida Jacinto Sá, 830. Fone 3326 1151, em Ourinhos. Calhas Santa Fé, fabricação de coifas, calhas, rufos e pingadeiras, até 6 metros sem emenda. Fone fax 14 3322 6851. Rua Henrique Pontara, 372, Jardim Santa Fé, Ourinhos. Versículo 33. Está acompanhando? Diga amém. Amém. Primeiro, povo só estava olhando. Segundo, autoridades zombando de Jesus, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o escolhido de Deus. E aí no 36 entra o terceiro grupo, e também os soldados estavam lá. E os soldados escarneciam dele. Aparece aí o terceiro grupo de pessoas que eram os soldados. Os soldados estavam escarnecendo de Jesus. Os soldados representam aqueles que têm força. Não os soldados do exército de Cristo, como a gente já ouviu aqui hoje. Não. Os soldados do texto representam aqueles que têm força humana. E porque têm algum tipo de força, usam desta força para se impor. Sem argumentos, só força. Não tente conversar com um soldado, com esse tipo de soldado, porque ele vai te dar um coice. Não tente falar de amor, porque ele não vai te dar ouvidos. Às vezes até deixa de ser humano, no sentido mais simples da palavra, na sua essência. Talvez pela sua criação se mostre uma pessoa dura, uma pessoa que não volta atrás, daqui mesmo que ela esteja completamente errada. Não, eu bati o martelo e é isso, eu vou até, mas está errado. Não, eu vou errado mesmo. Talvez pela sua criação, talvez pelas lutas que viveu, esse soldado, entre aspas, só anda armado. Talvez não armado com o revólver 38 na cintura, mas armado na sua alma. O soldado de Lucas 23, no dia de hoje, é aquele soldado também hoje que só anda armado, mas anda armado na sua alma. Qualquer palavra que você dirige a essa pessoa, ela responde com pedras. Você conhece gente assim? Você de repente diz algo para ajudá-la e ela distorce a sua palavra e devolve palavras amargas, palavras cheias de ironia, palavras cheias de maldade. Simplesmente porque essa é a essência dela. Porque ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. Por quê? Porque são pessoas que só andam armados na sua alma. Armadas para se proteger, mas não percebem que pelo fato de estarem armadas estão levando morte. Estão matando outras pessoas com as suas palavras, estão se matando também. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão, ninguém gosta de estar perto de gente assim. Ninguém gosta de ficar perto de gente amarga. Ninguém gosta de ficar perto de gente que só reclama. Ninguém gosta de ficar perto de gente que só tem palavras de ódio, de ressentimento, de amargura, de falta de perdão. Ninguém gosta. Quem anda armado na sua alma não vive, irmão. Quem anda armado na sua alma só existe. Qual a diferença? O microfone existe, mas não vive.
Eu posso viver ou existir. Se eu andar armado, afastando as pessoas de perto de mim, eu estou apenas existindo e não vivendo de fato. E o soldado, ele é assim, ele acha que tem sempre alguém planejando contra ele. Tem alguém rindo. Ah, tá rindo de mim. Tem alguém conversando ali, tá fazendo fofoca de mim. Deixa só ele. Sempre acha que tem alguém planejando contra ele. Tem sempre alguém querendo usar ele. Tem sempre alguém que vai trair o soldado, ele acha. E aí ele não se envolve com ninguém, com medo de traição. Não relaxa nunca, está sempre tenso, está sempre armado. Mas Deus sabe que atrás desse armamento, todos nós temos um ser humano que precisa de colo. Mas pastor, se é assim, então Deus tinha que descer na terra e pegar essa pessoa na marra, colocar no colo e ensinar ela que ela deve se desarmar e ensinar ela a ser gente como gente tem que ser. Pois é, irmão, mas Deus não é assim. Deus não é intruso. Porque mesmo sabendo de tudo isso, Deus não se move enquanto eu não decidir me desarmar. Para que Deus se mova em direção ao soldado, eu tenho que tirar as armas, eu tenho que ser curado na minha alma, eu tenho que perdoar quem não merece perdão, eu tenho que alegrar o meu coração dia após dia, eu tenho que aprender a dar graças, porque a palavra do Senhor diz através do apóstolo Paulo, em tudo dai graças. Eu tenho que me alegrar no meu coração, porque a palavra do Senhor diz em Neemias 8 que a alegria do Senhor é a minha força. Eu tenho que parar de achar que está todo mundo tramando contra mim, que todo mundo quer o meu mal e que eu não posso me relacionar com mais ninguém porque eu fui decepcionado no passado e agora eu não quero mais me relacionar com ninguém. Eu tenho que me desarmar disso tudo. Sentar no colo do Pai e receber a cura, o sarar e o aconchego que Ele tem para mim. Versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós. Aí entra o quarto grupo. O quarto grupo de pessoas desse texto está representado por esse malfeitor à esquerda, que blasfemava perante Cristo. Sabe quem é esse? É aquele sem esperança. Sabe quem é esse? São aqueles eternos decepcionados com Deus. Não quero mais saber de igreja. Não quero mais saber de irmão. Porque está vendo só? Eu me relacionei. Eu entreguei amor. Eu entreguei o meu dízimo. Eu entreguei a minha oferta na igreja. E olha só onde é que foi parar. E olha só o que fim que deu. Decepcionado com Deus, decepcionado com a igreja, decepcionado com a instituição, decepcionado com o irmão, com comunhão. Decepcionados com Deus, não reconhecem as suas falhas. Por isso que o malfeitor diz: olha, sai daí, mas me tira daqui. Egoísta. São aqueles que culpam a Deus por tudo, afinal... Poxa, afinal, eu pedi e não fui atendido. Afinal, falaram para mim que era só eu ir na igreja, só eu entregar minha vida a Jesus, que os meus problemas iriam acabar, que não ia ter mais dificuldade, que eu ia ficar rico, que eu ia ser curado, que tudo ia ficar bem na minha casa, na minha família. Me apresentaram um Jesus que não... E isso não aconteceu, demorou muito. Eu fiquei 1 mês na igreja e isso não aconteceu. Eu pedi e não fui atendido. Eu orei no tempo mais difícil da minha vida e a resposta não veio. E por causa desse silêncio de Deus, eu blasfemo mesmo. Esse é o malfeitor à esquerda. Agora deixa eu te contar um segredo nessa noite. Muitas vezes Deus fica em silêncio como ficou para todas essas pessoas, à exceção do malfeitor à direita. Porque, irmão, Deus sabe o tempo em que nós estaremos de verdade preparados para receber o que a gente espera e o que a gente quer. Deus sabe o tempo em que nós estamos prontos para receber o que nós precisamos e aquilo que nós sonhamos também.
Porque, irmão, você não sabe quem você é, mas Deus sabe quem você é. Eu não sei quem eu sou, mas Deus sabe quem eu sou. Ele sabe que se entregasse a vitória, talvez ontem, anteontem ou no ano passado, você iria ou se achar soberbo, ou ia dizer que a vitória foi sua e não de Deus. Deus sabe como a gente vai reagir em relação à vitória. Por isso é bom que venha no tempo dele. Mas glória a Deus, porque o fato de Deus estar em silêncio em algumas situações não significa que Ele é um Deus inerte, não significa que Ele é um Deus que não se move, que Ele não reage. Isso porque, na verdade, o problema não está em Deus, mas está em nós. Mas teve uma pessoa nesse texto, eu já vou encerrar, que fez Jesus Cristo se mover. Que fez Jesus Cristo, ao contrário do que as outras pessoas estavam pensando, que ele estava dormindo, fez Jesus Cristo acordar. Fez ele despertar do seu silêncio. Teve uma pessoa nesse texto que, por causa da sua atitude diferenciada, fez Cristo se mover. Ele conseguiu despertar a ação do milagre que havia em Jesus Cristo e que há em Jesus Cristo. Ele conseguiu despertar a ação do Mestre, e isso, irmão, é muito maravilhoso. Porque, irmão, não sei se você sabe, ou se você se esqueceu, mas o Deus que você serve é um Deus que se move ainda hoje. O Deus que você serve é um Deus que fala ainda hoje. O Deus que você serve é um Deus que nos ama ainda hoje com amor incondicional. Tanto que enviou o seu único filho para morrer na cruz. E essa pregação é sim cristocêntrica, porque essa igreja é cristocêntrica. Jesus é o centro da nossa igreja. Mas o que nós podemos fazer de verdade para chamar a atenção do Mestre? O que esse homem fez de tão especial? Ele disse, só isso. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Agora, parece uma frase simples, mas irmão, ele estava dizendo algo muito profundo. Esse malfeitor à direita estava dizendo simplesmente o seguinte, Senhor, é o seguinte, as coisas dessa terra já não importam mais para mim. Ele estava dizendo, Senhor, as coisas da terra não me importam mais. Eu quero saber do teu reino. Senhor, eu quero saber das coisas espirituais agora. Eu quero saber de céu. Fala para mim. Eu quero saber de paraíso. Senhor, olha, nada mais dessa terra, e olha que eu desfrutei muita coisa, lícita e ilícita, legal e ilegal. E hoje, nos últimos momentos da minha vida, Jesus, eu posso dizer, olha, nada disso faz a minha cabeça. Nada disso me trouxe contentamento. Por isso, o que importa para mim é o teu reino. Eu quero saber das coisas espirituais. É isso que ele estava dizendo quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Parece até que ele ouviu Jesus dizendo, lá no Evangelho de Mateus, né? Olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o reino do meu Pai e a sua justiça. E aí, todas as demais coisinhas que você precisa, filhinho, eu vou acrescentar. Mas busca em primeiro lugar o reino e as coisas espirituais. Parece que ele tinha ouvido isso. Ele também era um malfeitor. Ele também era um ladrão. Talvez fosse um homicida. Mas era um malfeitor sincero, porque ele disse, olha, eu sei que eu estou aqui colhendo o que eu plantei. Ele reconheceu a sua mediocridade. Ele não transferiu a sua culpa para ninguém. Ele não transferiu a sua responsabilidade, a responsabilidade dos atos que ele praticou no passado. Ele disse, eu errei mesmo. Mas não quero terminar minha vida assim. Eu sei que a culpa é minha e eu não culpo outras pessoas e muito menos o Senhor. Por isso, lembra-te de mim. Sabe o que ele estava colocando em prática aqui? O que eu já disse algumas vezes e vale a pena repetir. O problema não é o que fazem com a gente, mas o que a gente faz com o que fazem com a gente. O problema não é o que fizeram com o ladrão. O problema é o que ele fez com o que fizeram contra ele. O que fizeram com você? Pastor, me mandaram embora. Me traíram, me decepcionaram, falaram mal de mim.
Ok, mas o que você fez a respeito disso? Se entregou, desistiu, desanimou, chutou o balde, se afastou da casa do Pai? Irmão, aflições e adversidades todos nós temos. A diferença está em como nós encaramos as aflições e as adversidades. O ladrão da cruz foi restaurado, foi atendido na sua petição e no seu pedido nos últimos minutos de vida. Isso é maravilhoso. Porque a resposta de Deus depende da nossa postura. Você precisa de uma resposta de Deus? Analise a sua postura. Por causa da postura desse malfeitor, Jesus disse, ele quebrou o silêncio para dizer, em verdade vos digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pediu e recebeu. O que você gostaria de pedir a Deus hoje? Onde você precisa que Deus haja? Pode pedir, não há problema nenhum. Mas nós temos que ter um coração como o desse ladrão à direita. Um coração quebrantado e um espírito contrito. O segredo é dizer, Senhor, olha, eu estava errado. Se você se revoltou, eu me revoltei. Porque aconteceu algo ruim na minha vida, porque me tiraram algo, porque me decepcionaram. Agora, se é preciso perdoar, faça isso. Não continue levando nos seus ombros um peso que não é teu. Porque, irmão, eu digo sem medo de errar, se você mudar de postura, o Senhor vai dizer, ainda hoje, Ele vai dizer, hoje mesmo, a sua necessidade vai ser suprida. Simples assim. A sua luta não é maior do que a morte. E se Jesus Cristo venceu a morte, não há o que Ele não vença por tua causa. Ou nós somos povo que só fica olhando, ou nós nos achamos superiores, zombando do que Deus pode fazer, ou nós escarnecemos daquilo que Deus é e daquilo que Deus pode fazer como soldados, ou nós somos como esse malfeitor, que reconheceu quem ele era e teve o seu pedido atendido. E quando a gente reconhece quem a gente é em Deus, o nosso pedido e a nossa necessidade é suprida. Como diz o apóstolo Paulo, a nossa necessidade é suprida em glória por Cristo Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez por essa palavra. Em primeiro lugar, queremos te pedir perdão, Jesus. Perdão porque se em algum momento da nossa caminhada, ou até hoje, nós agimos como observadores, como esse povo de Lucas 23 que estava ali só como espectador, só observando, só olhando, para ver quem estava fazendo certo, quem estava fazendo errado. Senhor, nós não somos observadores, nós não somos questionadores, nós somos adoradores, como já aprendemos nesse altar. Senhor, se alguma vez nós nos sentimos superiores, com soberba no nosso coração, Pai, hoje nós queremos ser revestidos de humildade, que não haja soberba, que não haja ganância, que não haja, Senhor, nenhum tipo de sentimento de superioridade na nossa vida em relação ao nosso próximo e muito menos em relação ao Senhor e à sua obra. Pai, se algum de nós entramos aqui nessa noite como soldados nesse sentido de Lucas 23, nós queremos nos desarmar, nós queremos desarmar a nossa alma, nós queremos ser sarados no nosso interior, nós queremos, Senhor, nesta noite nos abrir por completo e dizer, Pai, que a alegria seja restaurada, que a paz, que o entendimento, que a esperança, que a confiança no ser humano seja restaurada. Nós não somos soldados como esse, Senhor, de Lucas 23. Nós somos soldados do poderoso exército de Jesus Cristo. E nós temos, Senhor, apenas uma arma. Nós temos na nossa vida, Senhor, apenas uma arma, que é aquela que diz em Efésios 6. Nós temos uma armadura somente, que é a armadura espiritual. E dessa nós não abrimos mão. Mas daquilo que é humano, daquilo que é carnal, nós os desarmamos, Senhor. Que hajam palavras de bênção na nossa vida. E por último, Senhor,
nós queremos nos identificar com esse malfeitor. Mesmo que essa seja uma palavra muito estranha, nós queremos. Porque nós queremos nos enxergar nesta noite como realmente somos. Pedir perdão daquilo que precisamos pedir. Pedir a Tua graça, porque sempre precisamos dela. Mas queremos também, Senhor, em todo tempo, ter o nosso coração quebrantado e o nosso espírito contrito na Tua presença. Porque assim, tudo que acontece de espiritual na Tua casa ou fora dela, não vai ser mais tão estranho, como às vezes é para alguns de nós. Porque aí os nossos olhos espirituais são abertos. Aí a nossa visão é ampliada. E aí, como aconteceu, Senhor, com este homem à direita do Senhor, nós cremos que hoje mesmo a nossa necessidade será suprida. Hoje mesmo a nossa oração será respondida. Hoje mesmo a solução alcançará a nossa casa, a nossa família, a nossa dor, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa vida profissional e financeira, os nossos relacionamentos. Hoje mesmo a nossa necessidade será suprida em glória por Cristo Jesus. Em glória por aquele que nos amou primeiro, tanto que derramou até a última gota de sangue que tinha na cruz por nós. Obrigado por isso de novo, Jesus. Não há como te agradecer à altura, mas nós fazemos isso nesta noite. E se o Senhor venceu a morte, não há o que o Senhor não possa vencer por nós. Por isso nós cremos e esperamos em Ti. Obrigado, Jesus, amado da nossa alma. É em Teu nome que oramos e Te agradecemos. Nos ajuda a viver essa palavra. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Se em algum momento você foi tocado por essa palavra, aplauda ao Senhor e agradeça a Ele mais uma vez. Pai, receba o nosso aplauso e com gratidão no nosso coração. Nós queremos Te agradecer e pedir que o Teu Espírito, Senhor, nos auxilie no realizar desta palavra em nome de Jesus. Nós vamos orar recebendo a bênção final, mas eu quero que também você que tem aí, principalmente os homens, né, que tem uma mulher perto de você, e eu queria que a gente orasse por elas. Ontem se comemora, né, o Dia Internacional da Mulher, que seríamos nós e as mulheres, né, irmãos? Verdade. Ah, meu Jesus. Eu dei a deixa pra você ficar bem na fita. Vou falar de novo. Que seríamos de nós e as mulheres, né, irmãos? Não, definitivamente. Vamos orar. Deixa pra lá. Não, deixa pra lá. Coloque aí a mão no ombro de uma mulher que está ao seu lado. Se for mulher também, pode orar por ela. Vamos orar por cada uma delas, agradecendo pela vida delas. Sem abençoar aqui, ó. Amém? Vamos orar juntos e agradecer ao Senhor também. Pai, nós queremos Te agradecer mais uma vez, Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra, amém, Pai. Jesus. E apresentamos também, Senhor, nesta noite a vida, Senhor, dessas mulheres, ó Pai. Ontem foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, mas nós queremos Te agradecer, Senhor, não só ontem, hoje, mas sempre, pelas mulheres de Deus, pelas mulheres do Senhor, que o Senhor tem colocado, ó Pai, no nosso caminho. As mães, as irmãs, Senhor, as filhas, todas, Senhor, nós queremos Te agradecer e que o Senhor continue, Senhor, trazendo para cada uma delas saúde no seu corpo físico, Senhor, também paz, alegria, esperança, Senhor, salvação para aquelas que ainda não conhecem o Teu amor. E profetizamos também, Senhor, toda a sorte de bênçãos sobre a vida de cada uma delas, porque elas são sempre, ó Pai, abençoadoras na nossa vida, Pai. Continua abençoando e dando vitórias para cada uma delas, Senhor. E nós Te agradecemos mais uma vez por cada uma delas, Senhor, no nome de Jesus. No mais, Senhor, nos leva em paz, continua conosco, que os Teus anjos continuem ao nosso redor, nos livrando e guardando do mal. A nossa família também, nos dá uma noite de descanso tranquila e uma semana, Pai, abençoada e vitoriosa, debaixo desta palavra que recebemos nesta noite. Em Teu nome que oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. E amém. Vai nessa paz em nome de Jesus. Antes de dar um abraço no seu irmão, na sua irmã, declare uma semana de vitória para ela em nome de Jesus. E até quarta, sexta, sábado e domingo. Em nome de Jesus. Vai em paz.
Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159 no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. Tato Móveis Planejados, fabricação de móveis, comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Magazine do Bebê, Avenida Jacinto Sá, 830. Fone 3326 1151, em Ourinhos. Calhas Santa Fé, fabricação de coifas, calhas, rufos e pingadeiras, até 6 metros sem emenda. Fone fax 14 3322 6851. Rua Henrique Pontara, 372, Jardim Santa Fé, Ourinhos.